Começando hoje uma série nova no nosso canal, onde eu vou pegar os principais insights do meu livro, O Jogo do Dinheiro Infinito, e trazer aqui para vocês em vídeos rápidos de 5 a 6 minutos. Talvez esse seja um pouquinho mais longo, porque eu estou explicando como que é a ideia da nossa playlist, mas eu vou pegar as principais sacadas desse livro aqui, que eu estou fazendo as anotações, que é um projeto de mais de 2 anos que demorou para ser pronto e publicado. Quem tiver interesse em adquirir um exemplar, tá aqui embaixo, no primeiro link aqui na descrição, e vou pegar um dos principais temas do nosso livro, por aula, e fazer um comentário do ponto de vista do autor com algumas sacadas para ajudar você a construir o seu conhecimento e pegar os principais insights desse livro, que é o meu legado, tentando deixar para as outras gerações, e trazer para cá. Vai ter pelo menos 4 aulas essa playlist para eu trazer para vocês, para testar se vocês gostam, se esse tipo de formato agrega. Então, por favor, está consumindo esse conteúdo? Comenta aqui embaixo. Matheus, gostei do tipo de sacada, analogia, o vídeo curto é bacana, pode trazer mais, traga no seu outro livro também. Esse canal nosso, a ideia é ser uma escola de investimentos para vocês. E eu vou começar com uma sacada dos principais capítulos do livro que eu mais gosto, que é o capítulo 8, onde eu falo sobre risco. Eu sempre gosto de começar a analogia de risco fazendo uma pergunta que parece óbvia, mas não é. Se eu te perguntar o que é risco, me defina risco. Isso é uma coisa um pouco complexa. Se eu pegar, digamos, por exemplo, o meu celular. Eu pegar meu celular, soltar dessa altura aqui, que está mais ou menos 1 metro e pouco no chão, versus eu pegar meu celular com toda a minha força, jogar ele na parede. Qual situação tem mais risco para o celular? Ele cair dessa altura aqui no chão ou eu pegar com toda a minha força e jogar ele com tudo na parede? A intuição diz que o segundo cenário de eu jogar o celular tem mais risco. Na realidade, tem muito mais risco o primeiro. Porque se eu soltar o celular daqui, ele tem uma capinha de proteção, dependendo do ângulo que ele cair, pode não acontecer nada. Ou ele pode quebrar. Então, eu tenho mais incerteza em relação a esse cenário. O outro cenário de eu jogar ele com tudo na parede, praticamente não tem risco, porque eu sei com quase 100% de certeza que ele vai quebrar e vai espatifar. E a ideia do risco tem a ver com incerteza. Uma vez que eu sei o que vai acontecer, aquela situação é isenta de risco. E isso serve para muitas coisas. Por exemplo, se todo mundo soubesse antes de 2020 que a gente ia ter uma pandemia, não seria um problema. A gente teria se prevenido antes, tem o risco, a incerteza. Eu sabendo que o celular vai destruir na parede, eu não vou jogar ele. Eu vou colocar ele numa superfície, numa altura que se ele cair, talvez ele não quebre. Mas eu não tenho certeza, por isso tem uma capinha, uma película. Você quer minimizar o risco da situação. E o risco tem a ver com incerteza, o quanto você não sabe o desfecho daquilo que você decide. E eu prometo que isso vai ter uma decisão importantíssima quando a gente vai falar de investimentos aqui em 1 minuto. Você tem que entender que risco tem a ver com incerteza. O que eu não sei que vai acontecer, que é mais incerto, tem mais risco. E é por isso que o fator risco ele é intimamente ligado ao fator prazo de investimento. Essa é uma das sacadas de ouro do livro que você tem que entender. A minha carteira pessoal ela é 100% de renda variável, em ações, fundos imobiliários, ativos do exterior, um pouquinho em criptomoeda, e isso tem um grau de risco alto. Contudo, como o meu horizonte de investimento é o longuíssimo prazo, 10, 15, 20, 30 anos de investimento, matematicamente e historicamente o meu risco é muito baixo. Se você pegar um gráfico de uma boa ação na Bolsa de Valores ou boas empresas, no prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai ver uma volatilidade muito grande, sem direcionamento. No prazo de 6 meses, 1 ano, 2 anos, quem dita isso é a macroeconomia. Os juros americanos sobem, a Bolsa cai. Sai uma notícia horrível da economia do Brasil, a Bolsa pode cair também. O Tesouro passa a pagar uma taxa maior, tira dinheiro da renda variável. Num prazo que tem muito risco. Por que muito risco? Porque tem muita incerteza envolvida. Agora, se eu estou jogando o jogo do longo prazo, do longuíssimo prazo, que quem dita essa regra é o lucro, é o resultado da empresa, opa, aí a regra muda. Se eu estou investindo numa empresa que tem grandes chances de continuar lucrativa pela próxima década, o preço e o lucro no longo prazo vão andar juntos. Só que o lucro pode fazer assim, como em boas empresas ele faz, e o preço pode fazer assim. Mas ele inevitavelmente vai em direção ao lucro. Só que esse espaço de tempo pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Eu não sei o que vai acontecer. E você entender que dependendo do prazo que você está investindo, o tipo de investimento, o risco reduz muito. Isso é um game changer. Muda completamente o jogo que você está jogando. Se você quer investir para renda variável em 3 meses, 1 ano, 2 anos, aí sim, seu risco é gigantesco. Tem um estudo que fala que a Bolsa de Valores do Brasil, 52% dos dias ela fecha em alta e 48% ela fecha em baixa. No prazo de 1 ano, é uma moeda, é um risco gigantesco. Agora, no prazo de 10 anos,
anos, é quase com 100% de certeza que qualquer prazo de 10 anos que você invista na Bolsa do Brasil, você vai ter um resultado positivo. Não em todas as empresas, é um índice como um todo. E é exatamente no mesmo raciocínio que eu pego o livro e desenvolvo, por que fundo imobiliário, apesar de também ser renda variável, é mais seguro que ações, que também é renda variável. Porque numa ação você depende do resultado de uma empresa, que é um pouco incerto. E no fundo imobiliário você depende do aluguel do inquilino, que é bem mais certo. Então você começa a enxergar os graus de risco das coisas. Mateus, e a renda fixa? Ela é isenta de risco? De maneira alguma. Você tem que entender que tudo tem risco. É que às vezes, agora uma outra sacada, você pode correr esse risco e eu não posso. Um título, por exemplo, que está sendo muito falado é o IPCA mais do Tesouro Direto. Está pagando IPCA mais 6% para 2045. Poxa, quer uma coisa mais segura do que garantir um prêmio de 6% acima da inflação até 2045? Isso é excelente. Só que esse título sofre marcação ao mercado. O que é marcação ao mercado? Se o juro sobe, o preço do título cai e cai muito. Então se você no meio do caminho precisar resgatar esse dinheiro, você pode resgatar com um prejuízo muito grande. Mas quem pode esperar até lá é um dinheiro que a pessoa não está vendo, ela tem um risco muito baixo. Agora, se você colocou esse dinheiro e você talvez precise dele no ano que vem, é um risco muito grande. Então tudo tem algum risco implícito que você tem que entender. Só que o risco ele muda conforme o seu perfil de investidor, o seu perfil de investidora e o que você está buscando. E o melhor jeito de você mitigar risco, que é um dos únicos almoços grátis do mercado, é você diversificar. Então a exposição em renda variável, em ação, fundo imobiliário, um pouco de criptomoedas, um parte do seu patrimônio dolarizado, não tem porque não tem renda fixa também, um pouco de tesouro IPCA ou títulos indexados à inflação, pré-fixados, e você entender que toda a sua gestão financeira, toda a sua estratégia tem que estar exclusivamente focada em mitigar o risco. E risco não é só volatilidade, a pessoa associa risco à volatilidade. Isso é muito errôneo, isso é muito raso, e eu explano de maneira detalhada no nosso livro O Jogo do Dinheiro Infinito, como é que você mitiga o risco ao tomar boas decisões na sua carteira de investimentos. Então, pessoal, na abertura desse vídeo eu queria explanar sobre o risco. Comenta aqui se você gostou dessa explanação um pouco mais rápida, se você quer que eu grave mais aulas, eu vou gravar 4 de qualquer forma para ter pelo menos um feedback de vocês, mas comenta aqui que é importante para mim entender se esse tipo de conteúdo agrega para você. Legal? Espero que tenha gostado, eu vejo você na próxima aula. E não esqueça, se quiser adquirir o seu exemplar do Jogo do Dinheiro Infinito ou do nosso outro livro aqui, Como Nunca Mais Faltar Dinheiro, primeiro link na descrição. Um abraço e até a próxima.